Eita, quem é que se lembra dessa? Hoje nós vamos falar a respeito do pedido de prisão em cima do Sérgio Moro por ter dito que Gilmar Mendes vendia sentenças, né? Em um tom de brincadeira ali no meio de uma festa junina, parece. Reinaldo de Azevedo, a cabeçona enorme, balangante do senhor Mac, diz que não houve pedido de prisão nenhum. Mas nós vamos falar a respeito disso aqui. Antes eu quero dar aquele recado, que assim como eu estou aqui todo cantarolante, alegre e feliz tocando meu violão, você pode também fazer aula de violões com violões de guitarra, com dois dos maiores professores do mundo, eu acho. Fábio Lima e Rafael Neri. O link está aí na descrição, ainda dá tempo de você participar. Tá bom? Não perca essa oportunidade não. E vamos ao nosso tema aqui. Sérgio Moro estava aqui numa brincadeira, acho que era uma quadrilha, festa junina, eu sei lá o que era, festa junina antecipada, estava ali. Não era o Punhobol, eu lembro do Sérgio Moro visitando o pessoal do Punhobol. Punhobol, me deram até um salame. Deram um salame para ele. E aí a galera que veio brincar com ele, ele fez o seguinte. Não, isso é fiança. Pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito bom. Pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, e ali ele se lascou. A PGR do mito, escolhida pelo mito, quando Augusto Aras ele colocou lá, ficou dormindo durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro. Achavam gente com nota calabreada na cueca, fizeram a busca e apreensão no Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, de 5,1 milhões, nada, não tem político denunciado. Quando o Sérgio Moro fala isso daqui, Lindor Araújo, opa, predão, mande pro Supremo. E quem é que vai julgar? O próprio Supremo. Então, a situação no país, você vê que ela, no mínimo, é caótica, não é verdade? Poxa, nesses 4 anos, a Procuradoria-Geral da República fechou os olhos para tudo que estava acontecendo. Essa do mito, quando ele colocou o Aras na PGR. Tá? A vice-procuradora Lindor Araújo agora manda ele. E manda também o senador Cajuru por ter dito isso daqui. Ela já tinha, inclusive, arquivado, mas ontem, quando saiu esse negócio do Moro, ela tinha arquivado, tá? Quando saiu esse negócio do Moro, Cajuru também, porque o Cajuru disse isso daqui, a época da CPI da Lava Toga. Aí o seu bandido, seu corrupto. Tá falando do Gilmar Mendes. Entendeu? E a CPI da Toga vai lhe provocar. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora, apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho um portal da transparência, eu vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Diz que tem vários imóveis lá, né? Tem vários imóveis lá. Eu quero ver se esse vídeo aqui vai dar tantas visualizações quanto o da Raluca. Porque aqui nós estamos falando de algo que é seríssimo, certo? Mas todo mundo quer saber do Raluca, não é verdade? Então, isso aqui foi a época da CPI da Lava Toga, que investigaria diversos atos administrativos em cima do Supremo Tribunal Federal. Vou deixar aqui o Cajuru terminar. Verdade que ele mandou soltar o Beto Richa, o famoso... Claro, o Beto Richa é sócio dele, o Aécio Neves é sócio dele, o Marco Perillo é sócio dele da Super Frango, aqui perto de Goiânia, aqui em Itaberaí. É Itaberaí ou Nerópolis? Itaberaí. A Super Frango que tem como sócio ele, o E Marco... agora ele virou réu também. A Procuradoria-Geral mandou ele para o Supremo Tribunal Federal para ser julgado lá por aquilo que falou. E o Aécio Neves. Então nós vamos pegar, apurar, investigar todas as empresas que eles são sócios, que eles têm negociação, por que ele protegeu o Aécio Neves, por que ele protege Marconi Perillo, por que ele protege tantos outros políticos. Mais um sócio oculto, hein? Da cadeia.
Então, ele é o primeiro foco da nossa CPI da toga, que eu vou ser o relator ou o presidente dela, ou sendo membro, eu tenho a mesma importância, mas o primeiro alvo é ele, Gilmar Mendes. Depois vamos nos Lewandowski da vida. Dá medo de falar do Supremo Tribunal Federal? Dá muito medo de falar do Supremo Tribunal Federal. A chance que se tinha de coibir abusos do Supremo era aquela CPI da Lava Toga. Eu vou refrescar um pouco a memória de vocês. Vocês se lembram que diversos bolsonaristas iam no Twitter e falavam impeachment do Toffoli, advogado do PT e tal. Quando o Toffoli pega um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro a respeito do COAF, todos os bolsonaristas ficaram quietinhos a respeito do Toffoli. Naquela época, ele paralisou as investigações sobre lavagem de dinheiro de todo o país por 6 meses. Ficaram quietinhos a respeito do Toffoli. Aí, não, impeachment agora é do Gilmar Mendes, os bolsonaristas. Impeachment do Gilmar Mendes. Nas redes sociais, só o que se falava era isso, no Twitter. Aí, um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro também cai na mão do Gilmar Mendes, que decidiria se ele teria ou não foro privilegiado. Aí todos os bolsonaristas ficaram quietinhos a respeito do Gilmar Mendes. Não, agora é o Alexandre de Moraes. Impeachment em cima do Alexandre de Moraes. E aí o que aconteceu com a CPI da Lava Toga? Você se lembra muito bem. Os bolsonaristas assassinaram a reputação de quem lutava por uma CPI da Lava Toga e o Flávio Bolsonaro se uniu com o PT para ameaçar senadores que estavam assinando para essa CPI e ele próprio não assinou. Faltava uma única assinatura para acontecer esta investigação dentro da lei, dentro da Constituição, em cima do Supremo Tribunal Federal. Agora, todos esses juízes, promotores da Lava Jato estão com o risco de serem presos, perderem seus empregos e tudo mais. Todos os presos pela Lava Jato estão soltos na rua e hoje se vive esse clima de autoritarismo. Eu estou com esse livro aqui do meu lado, chamado Operação Banqueiro. E este livro foi talvez a maior violência contra a liberdade de imprensa já vista nesse país. O Rubens Valente escreveu esse livro que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. A história de como o banqueiro Daniel Dantas foi preso e libertado, acusando seus acusadores. Então as autoridades do judiciário e policiais que fizeram a prisão do Daniel Dantas acabaram depois sendo eles os acusados. Um acontecimento inusitado assombrou o Brasil em 2008. Faz tempo, você que é jovem dinâmico talvez não tenha nem nascido, mas preste atenção. Não é só a Raluca que interessa não, cara, que nós estamos falando do nosso país. Tá? O poderoso e enigmático banqueiro Daniel Dantas foi preso pelo delegado federal Protógenes Queiroz, por ordem do juiz Fausto de Santos, e conduzido algemado para uma cela comum acusado de vários crimes. Mas logo ele foi libertado, por ordem do então presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, Gilmar Mendes. As provas da investigação todas foram anuladas. O delegado foi afastado do seu trabalho e elegeu-se depois deputado. O juiz foi transferido para uma vara qualquer, sem brilho e poder. O que teria acontecido? Esse é um livro muito sério, certo? E o Gilmar Mendes processou o Rubens Valente. Ele processou ele na justiça e levou ele para a primeira instância. Na primeira instância, Rubens Valente venceu. Gilmar Mendes teria que pagar, inclusive, R$5 mil de honorários aos seus advogados. Mas aí recorre e vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, Gilmar Mendes seria julgado pelos seus pares do Supremo Tribunal Federal. Rubens Valente é condenado, então, a pagar R$310 mil a Gilmar Mendes, quebrando-o completamente, falindo o jornalista. E, além disso, para que se publicasse novas edições desse livro, teria que constar no livro pelo menos 210 páginas, mais 210 páginas, então o dobro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal e com a defesa de Gilmar Mendes, tornando absolutamente impossível a publicação do livro e assassinando um livro, assassinando a liberdade de imprensa de um jornalista. E tudo isso se esqueceu.
se esqueceu por quê? Por causa da briga de fantasia de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, dando todas as ferramentas que o Supremo Tribunal Federal queria para agir com mais e mais autoridade. Autoritarismo, na verdade. Não é nem mais autoridade. Pelo menos eu vejo assim. E aí o Sérgio Moro tenta aqui se defender. Quero aqui registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto. Tá lascado, meu irmão. Tá lascado, porque o sistema não perdoa. O sistema não vai perdoar aquele que colocou atrás das grades seus grandes manipuladores. Lula volta à presidência da República e diz com todas as letras: só vou descansar quando fuder o Moro. Então você fica pensando na cabeça de uma pessoa, né, que já é jurado de morte pelo primeiro comando aí, né? Já é jurado de morte, escapou de um atentado porque foi desbaratinado pelo trabalho autônomo da Polícia Federal. Então não tem nada a ver com o governo, nem de Bolsonaro, nem de Lula. Foi desbaratinado. E aí, por causa disso, pode ir à cadeia, certo? A cabeçona gigante do Reinaldo de Azevedo diz que não, mas hoje o Reinaldo de Azevedo é um fantoche daquilo que ele era, né? Ele é o Constantino, ele muda de opinião para agradar o governo Lula como ele quiser. Existem alguns diálogos, esse aqui publicado pelo Globo, entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. E eu acredito que esse é um diálogo que sequer deveria acontecer. Presta atenção. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Você lembra da relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era Flecha, viu? Flecha, tá bom, fala com ele. Porque ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom, fala com ele. Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia já tá tentando construir Dá uma palavrinha com Flecha, é importante disso, e no final dá um sinal para ele, porque também não é muito assim, né? Entender a profundidade da coisa. Fala, acompanha a posição da Aécio lá, que eu acho que é material. Porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar um satisfator no lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque é destaque, depois não vai ter voto, entendeu? Você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda concretizada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí, eu falo com ele, eu digo para ele, tá bom. Tudo bem? O ministro Gilmar Mendes gostaria de falar com o senhor. Esse aqui é o Silvio Barbosa, recebendo uma ligação do Gilmar Mendes, foi publicado na época, tá bom? Primeiro foi publicado no Globo, esse publicado na época. Você transferiu? Positivo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Alô? Ilustre ministro, Governador, que confusão é essa? a barbaridade, isso é uma loucura, viu? Coisa, eu estou sabendo isso agora. É, uma decisão aí do TOF, eu acho que ele pediram do Blairo, né? Uhum. E junto com o Blairo mandaram aí meio de outros uma delação desse Júnior aqui, desse Ararat, sabe? Uhum. Então, as coisas, assim, que nem uma música Persão, que o TOF determinou em casa, não tem nem sentido, diz que é um dinheiro que eu peguei na campanha para 2010, e que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu, ministro? E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levaram, a não ser uma arma com registro vencido, que eu achava que vencia porte, registro não. Então, a única coisa, mais nada. Uma loucura, viu? Que loucura. É. Que loucura. Eu estou em protesto, eu vou conversar com o Toffoli. Eu não sei o que é, foi embasado nisso aí que ele falou, que o cara que falou, agora eu não conheço, eu vou ter que ir agora, o advogado está aí na manhã aí,
fazer, pegar a cópia, o que é esse dinheiro que ele fala, próximo de 4 milhões, que eu teria feito para campanha, que ele teria dado para o Éder, pagar umas coisas, eu não sei o que é isso. E é com isso que fizeram a busca pressão aqui em casa. Meu Deus do céu. É. Que absurdo. Eu vou lá, depois que for o caso a gente conversa. Tá bom, então, ministro. Obrigado pela atenção. Um abraço aí de solidariedade. Obrigado. Se você procurar no Google agora, Gilmar Mendes manda soltar, você vai ver isso. Gilmar Mendes manda soltar 85 presas do semiaberto para abrir vagas. Gilmar Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de cocaína. Gilmar Mendes manda soltar empresários da área de saúde. Gilmar Mendes manda soltar Alexandre Baldi, secretário de Transportes de São Paulo. Gilmar Mendes manda soltar doleiro investigado na Lava Jato, preso por corrupção. Manda soltar casal garotinho um dia após a prisão. Eu não esqueço essa aqui que ele estava discutindo ali com o Barroso. Tá? E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peça a sessão, está suspensa a sessão. Lembro aquela vez também. A pessoa vai perguntar isso aqui para o Gilmar Mendes, né? Sim. Muito feliz. Que coisa boa. Eu queria ser uma pergunta. Em Brasil, não sei, em México, em Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. O crime compensa no Brasil? Não compensa. Muito graças. Eu pergunto a vocês, o crime compensa no Brasil? Quando o Marco Aurélio Melo estava no Roda Viva, ele perguntou para o Neumann: você não confia na sua Suprema Corte, Neumann? E o Neumann falou: não confio. Eu vou dizer o porquê. Ele começou a citar uma lista imensa de impunidade, uma lista imensa daqueles que foram julgados pela primeira, segunda e terceira instância, que quando chegaram ao Supremo Tribunal Federal, acabaram sendo soltos. O que é possível fazermos agora, então? Absolutamente nada. Só orar. E aparentemente o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal vai ser o Zanin, que é advogado do Lula. O brasileiro convive diariamente com um sentimento de injustiça absoluta e de impunidade. Tá bom? É isso aí. Grande dia para vocês. Rafael Neri, e há 15 anos eu dedico a minha vida ao estudo da guitarra.
Heavy metal e o rock pesado foram com certeza uma parte muito importante da minha evolução técnica como instrumentista. Pouca gente sabe é que há 4 anos eu criei uma metodologia que tem como objetivo estudar a técnica dos grandes guitarristas. Por que eles são tão bons? Como eles chegaram num nível técnico tão alto no instrumento? Essa era a pergunta que eu sempre tive na minha cabeça. E a verdade é que essa metodologia virou um livro que nunca foi lançado. Vários alunos pessoais de todos os cantos do Brasil e até mesmo do mundo usaram essa metodologia para ter uma evolução técnica fantástica. E agora, finalmente, chegou o momento de poder compartilhar isso daí com você.